A paz de Cristo Jesus, meus amados irmãos, tudo bem? Eu sou o pastor Arlindo e estamos aqui para mais uma pré-aula. Nós somos ali da Assembleia de Deus em Bom Sucesso na rua São Geraldo, presidida pelo nosso querido pastor Eliseu Alves. Nós estamos aqui como superintendente, portanto, todas as semanas, nós estamos aqui colocando esse vídeo de pré-aula. E temos também a ministração na íntegra, todos os domingos a partir das 9 horas, ao vivo, pelo Facebook da nossa igreja sede, IADESG sede, pelo Facebook. Aí você pode nos acompanhar na íntegra. Amém? Muito bem, nós vamos estudar hoje um tema que fala sobre a unidade, Nós temos aqui o tema a unidade, os atributos da unidade da fé, que é humildade, mansidão e longanimidade. E nós estamos estudando a carta aos Efésios. Nós já estamos na lição de número 11, estudando esse material da CPAD, que foi comentado pelo pastor Douglas Batista. O texto áureo da nossa lição de hoje está aqui em Efésios capítulo 4, versículo 1, que diz assim: rogo-vos, pois, eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Verdade prática? A unidade na igreja depende de que os crentes evidenciem no cotidiano a humildade, a mansidão e a longanimidade. Nós vamos usar aqui os objetivos para a ministração desta pré-aula. A nossa leitura bíblica em classe está em Efésios capítulo 4, do versículo 1 ao 4 e Colossenses 1, dos versículos 9 ao 12. Nós vamos deixar com que você leia em casa, aqui acompanhe em casa a leitura bíblica em classe. O objetivo geral é mostrar que a unidade da igreja de Cristo é o resultado da humildade, mansidão e longanimidade na vida de cada crente. Esse é o resultado. Nós temos três objetivos aqui básicos, que é explicar a humildade e também enfatizar a mansidão e frisar a longanimidade. Nós temos aqui cada objetivo específico, ele corresponde a um tópico da nossa lição. Visto que é uma pré-aula, nós temos aqui um estudo em síntese, resumido. Mas vamos trazer aqui algumas coisas maravilhosas para o nosso conhecimento, para a edificação da nossa fé. Vamos lá, meu amado irmão. Primeiro de tudo, explicar que a humildade é uma virtude indispensável para a comunhão. Sem este atributo, sem esta virtude em nossas vidas, nós teremos dificuldade de vivermos uma vida em comunhão. Então, primeiro de tudo, a humildade, ela nos desnuda de qualquer vaidade, ela retira, ela nos limpa de qualquer requisito de querer ser melhor do que o outro. Nós vamos ter aqui um exemplo de Cristo Jesus, que vai se esvaziar de tudo, de toda a sua glória, vai abrir mão de toda a sua glória, vai se fazer homem, se fazer servo e até morrer de forma como ele morreu na cruz, como malfeitor. Atitude que ele mesmo tomou. Eu vejo aqui Mateus capítulo 11, versículo 29, quando Jesus chama a responsabilidade: e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Aqui guarde Mateus capítulo 11, versículo 29. Aprendei de mim, pois sem esta humildade nós teremos dificuldade de vivermos em comunhão. Efésios 4, 2 tem uma palavra maravilhosa que diz aqui: com toda a humildade e mansidão e longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Aqui logo nós percebemos o que significa o amor. Logo nós entendemos que o amor não é apenas um sentimento. Ninguém amanhece morrendo de amor por um inimigo, e a ordem de Deus é que não venha amar somente os que te amam, mas que viemos amar também os nossos inimigos.
Ninguém amanhece o dia cheio de amor, de sentimento, de carinho pelo seu inimigo. Portanto, entendemos que amar é uma decisão, é um esforço, é uma virtude, é um atributo de Deus, um atributo transferível, ou seja, nós podemos obter esse atributo como um fruto do Espírito em nossas vidas. Filipenses capítulo 2, versículo 58, também tem um conteúdo aqui maravilhoso para nós. Filipenses capítulo 2, é isso? Capítulo 2, versículos de número 5 ao 8. Vamos ver o que diz a palavra. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento em que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achando-se em forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Olha o exemplo de Cristo Jesus, como se humilhou, como nos deu o exemplo para que houvesse unidade, para que houvesse liga em Cristo Jesus. Estar com Cristo era agradável porque nele não havia arrogância, não havia soberba. Em Cristo Jesus havia amor. Jesus, ele expelia amor, portanto era agradável estar com Cristo Jesus. Era maravilhoso estar com Cristo Jesus. Mateus 23, versículo 12, ele fala aos homens. Vamos ver o que está escrito aqui em Mateus capítulo de número 23, versículo de número 12. Diz assim, para encerrar esse tópico: o que a si mesmo se exaltar será humilhado, o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Então entenda que aqui há uma via de regra. Há quem diga que quem é humilhado será exaltado, mas aqui a atitude é própria, a atitude é nossa, é de nossa nobreza. A gente se humilhar, tomar a atitude. Cristo se humilhou porque quis. Cristo Jesus se humilhou porque ele é da sua natureza humilde. E todo aquele que a si mesmo se exalta será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilha será exaltado por Cristo Jesus. Não é por alguém ser humilhado por alguém. Tem gente que é humilhado por alguém, mas o seu coração não é humilde, é exaltado. Ele se revolta, briga, entra em guerra. Mas Cristo Jesus não foi diferente. É por isso que ele fala aos homens aqui, principalmente aos fariseus: todos aqueles que a si mesmo se exalta será humilhado, mas todo aquele que se humilha será exaltado. É uma atitude minha me humilhar, para que haja unidade em Cristo Jesus. Sem a humildade é impossível. O próximo passo aqui é enfatizar que a mansidão produz crentes que provém a paz e a conciliação. Primeiro nós temos aqui o próprio versículo 29 do capítulo 11 de Mateus. Jesus falando de mansidão: vinde a mim, que eu sou manso. Eu sou manso. Cristo estava dizendo: eu não sou um carrasco. Vocês me têm como liderança de Israel hoje, vocês estão me seguindo, mas estão me seguindo porque eu atraio as pessoas. Ou seja, Jesus Cristo atraía as pessoas. Jesus Cristo não forçava as pessoas, porque ele era agradável, estar com ele era agradável. Portanto, ele era manso. A sua mansidão fazia com que agregasse pessoas a seu redor, porque ele era agradável de ser e de seguir a ele. Gênesis 12:3 também fala a respeito de um homem muito manso, a saber, Moisés. Moisés, quando confrontado, Moisés, quando foi
hostilizado por Arão e Miriam, simplesmente porque ele tomaram uma mulher coxita por esposa. Então a Bíblia diz claramente que enquanto eles se levantaram contra Moisés por causa da mulher coxita, Deus viu. Você está entendendo? Deus viu. Deus conhecia a mansidão de Moisés. Deus conhecia muito bem a personalidade de Moisés, todo o temperamento de Moisés. Deus sabia o quanto ele suportava por amor a Deus, o Deus que lhe fez a chamada, a grande chamada, uma virtude. Você está entendendo? Um atributo da unidade. É por isso que ele foi um grande líder, por causa da sua mansidão. Esse segundo atributo, mansidão, faz agregar pessoas, faz pessoas se aproximar. Por isso Moisés foi um grande líder, porque ele era manso. Deus puniu Miriam, transmitiu uma grande lição a Arão, e emitiu uma palavra aos dois. Mansidão, atributos da unidade, importantíssimo e indispensável para o bom desempenho da igreja de Deus. O salmista aqui no Salmo de número 37, versículo 11, ele fala que os mansos, eles herdarão a terra. Eles herdarão a terra porque eles passam daqui para ali, dali para acolá, de forma tranquila. Eles não se excedem aos confrontos, às afrontas, mas tudo ele passa e atravessa com mansidão. Ele não retruca, ele não responde à mesma altura, mas espera sempre em Deus. E a mansidão do seu coração faz com que ele seja respeitado, seja livre, liberto, tenha liberdade de ir e vir por causa da sua mansidão, da sua tranquilidade. Ele não vive se irritando, ele tem domínio próprio, ele não se aborrece à toa, ele tem controle, é manso. Nem tudo ele mete a mão na arma para resolver, nem tudo ele libera palavras que depois venha lhe dificultar de resolver. É um apagador de incêndio, é um transmissor de paz, é alguém que pacifica a sua estadia, a sua presença, emite paz por causa da sua mansidão, atributo indispensável para um membro da igreja de Cristo Jesus. Isso é importantíssimo para a nossa vida. Avançando. Para agregar e pacificar pessoas, a mansidão é muito importante. Paulo tinha esse atributo. Paulo, em sua prisão, tem um encontro genuíno, tem um encontro, eu chamo até de milagroso, com Onésimo, o servo fugitivo de Filemon. Ele foge, defraudando o seu senhor, e por ironia do destino, ou não digo nem ironia do destino, vou mudar esta palavra, mas dizer pelo um projeto de Deus, ele encontra-se com Paulo. Paulo, pela capacidade, a sua mansidão, o cuidado de lidar com esse fugitivo, com esse homem que agora era digno de morte, Paulo ganha ele para Jesus. Ele é mudado o seu caráter, ele é transformado por causa da essência que havia em Paulo. E ele agora é restabelecido, é enviado novamente ao seu Senhor. Paulo negocia uma condição de paz entre Filemon e o seu servo Onésimo, para que Filemon agora venha receber Onésimo não mais como um escravo, restituindo ele agora como alguém que é bastante útil, não mais como inútil, e recebesse ele como a Paulo mesmo, não agora como um servo, mas como um irmão amado. Poxa, a palavra de Deus tanto emociona a gente quando falamos, porque porque é gostoso sentirmos a essência do Espírito de Deus.
mesmo no momento de ministração de uma escola bíblica, tratando aqui da essência do Senhor, de algo essencial, vital para a real vida cristã de um ser humano. Então, mansidão é o segundo atributo da unidade da fé indispensável para a igreja. O terceiro e último é longanimidade. O proverbista, ele diz aqui no provérbio 16:32, vamos ver o que está escrito aqui. Provérbio 16:32. Eu estou fazendo uso da Bíblia de estudo pentecostal, que objetivo, é de propósito, que nós viemos alinhar a nossa linha de interpretação teológica dentro do padrão que nos é orientado pela CPAD, pelos pioneiros, né? Não estamos aqui expressando uma condição de denominacional, mas devemos ser fiel à nossa linha de teologia, nossa linha de interpretação da palavra de Deus. Muito bem, 16, versículo 32, diz assim a palavra do nosso Deus: melhor é o longânimo do que o valente, e o que governa o seu espírito do que o que toma uma cidade. Melhor é ser manso, ser longânimo, do que ser um valente que toma uma cidade. Melhor é você ter porta aberta para entrar e sair. Coisa boa é você ter paz. A Bíblia diz lá em Hebreus, o escritor sagrado escreveu: buscai a santificação, segui a paz com todos, e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Oh, aleluia! A importância de termos essa liberdade de ir e vir, liberdade de chegar e ter esta honra. Pessoas de difícil relacionamento, você ter acesso a esta pessoa e poder pregar o evangelho a ela. Você poder chegar a esta pessoa e falar do evangelho, poder dar um abraço nela. Uma pessoa que não é acessível, uma pessoa que tem dificuldade de se relacionar, mas por causa desses atributos que você recebeu de Deus, humildade, mansidão e longanimidade, você poder se aproximar desta pessoa e ganhar ela para Jesus. Que grande virtude o Senhor tem nos conferido. Gálatas 5:22 fala desse fruto do Espírito, longanimidade. Pessoas que não se irrita fácil, não se consegue aborrecer ela fácil. É uma pessoa cheia do Espírito. É longânimo, é tardio em irar-se, não se aborrece fácil. Você pensa, é agora que eu vou tirar ele do sério, e está lá ele tranquilamente. É longânimo em se irar. Estas pessoas têm muito mais facilidade em desenvolver uma obra realmente genuína de Cristo Jesus. Colossenses 3:12, vamos lá, Colossenses 3:12. Vamos ver o que a palavra de Deus diz aqui, ainda falando sobre a pessoa longânimo. 3:12 diz assim a palavra do Senhor: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranha de misericórdia e de benignidade, humildade, mansidão e longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos aos outros, se algum tiver queixa contra outro. Assim como Cristo vos perdoou, assim fazei-vos também. Aqui é onde se remete aquela palavra onde Jesus ensina a orar: perdoai os meus pecados, as minhas dívidas, assim como eu tenho perdoado, assim como me perdoa como eu tenho perdoado os meus devedores. Por aí.
E depois, nos versículos seguintes, o Senhor Jesus disse: se nós não perdoarmos os nossos, aqueles que nos ofendeu, também nós não seremos perdoados. É uma via de regra. Você vê aqui o que Paulo escreve aos Colossenses, capítulo 3, versículo 12 e 13, que coisa importantíssima. A pessoa cheia de humildade, de mansidão e longanimidade, perdoando aqueles que nos ofenderam, fazendo a diferença. Quando alguém te afronta, Deus está abrindo uma porta de oportunidade para você ser diferente, fazer diferente. Perdoa. Eu estou falando isso não é com demagogia, não estou falando isso não é com hipocrisia, porque muitas vezes isso já aconteceu comigo e eu entendi uma oportunidade de fazer a diferença. Você emitir amor e levar patada, mas você vence a pessoa pelo amor, porque o amor é sofredor, ele tudo suporta, tudo crê, tudo espera. É isso aí, é o vínculo da paz. Esses atributos fazem com que transmitem paz para as pessoas e elas venham se unir ao corpo bem ajustado. É algo indispensável para o grande desenvolvimento da igreja. Quem sabe nós não estamos sabendo muito bem lidar com as nossas diferenças, por ser membros diferentes. Quem sabe a gente não está sabendo lidar muito bem com as nossas denominações e por causa disso a gente cria barreiras separativas, e o Senhor quer que a gente venha ter esta unidade através dos atributos da unidade da fé em Cristo Jesus. Sejamos igreja melhor, sejamos crentes melhores, sejamos crentes amáveis, sejamos crentes mais dispostos a abrir mão das nossas vaidades, né? E quem sabe até coisas muito piores como soberba. Arranque isso, abra mão disso, isso é lixo que prejudica o bom andamento da sua e da minha vida como cristão. Efésios 4, 2, para encerrar aqui, que é lá onde a gente leu, Efésios 4, 2. Com toda humildade, mansidão, longanimidade, suportando uns aos outros em amor. Suportando uns aos outros em amor. Amor. Eu gostaria de concluir esta lição de hoje, melhor, esta pré-aula de hoje, mas com o coração encharcado aqui. Foi tão bom, foi tão gostoso estar transmitindo esta aula, sentir aqui a presença de Deus, sentir aqui o Senhor bem próximo. Eu senti como se você estivesse presente, como se estivesse ministrando de corpo presente para você. Eu creio que vai chegar até você de uma forma muito especial. Conclusão, vimos o convite de Paulo aos crentes para um viver digno de uma perfeita unidade. Para garanti-la, mostramos que algumas virtudes são essenciais: a humildade, o fortalecimento na unidade, a mansidão que gere os conflitos e a longanimidade que suporta os erros alheios. Quando os crentes vivem essas virtudes, as dissensões desaparecem e o nome de Cristo é glorificado. Isso é fato, meus amados irmãos, que possamos ter paciência, que possamos gerir melhor os problemas, que possamos tolerar algumas coisas para que as pessoas que são dignas da gente tolerar alguns erros, para que elas sejam transformadas, sejam mudadas, porque quem muda é o Espírito Santo de Cristo na vida da pessoa. Estamos aqui para levar a palavra de Deus, a orientação, e quem faz a obra é o Senhor. Eu quero agradecer a Deus e fazer voto que esta pré-aula venha abençoar muitíssimo a sua vida. Deus em Cristo abençoe a sua vida, a sua casa, e eu abençoo a sua vida e toda a sua família, toda a sua igreja e o seu ministério, em o nome de Jesus Cristo. Eu espero uma outra oportunidade
estaremos por aqui, assim querendo Deus. Deus abençoe.